Gente, por onde é que anda a Loura? Se você estava aqui no TikTok desde os primórdios, você sabe que a Loura era um ícone dessa plataforma. Basicamente, ela era uma mulher que fazia vídeos fazendo receitas bem de procedência duvidosa na casa dela. Os vídeos eram muito engraçados, ela viralizava bastante, mas a polícia teve que intervir nas publicações dela e proibi-la de continuar gravando pra internet. Mas pra gente entender o porquê, a gente tem que ir lá na filha da Loura, que é a Glauciele Smith, que hoje em dia, inclusive, está presa. A Glauciele, ela tava na internet há mais tempo do que a Loura. Ela começou a fazer vídeos lá no Facebook, viralizou no Facebook e depois veio pra cá. Os vídeos dela também eram de procedência duvidosa, mas eram vídeos muito engraçados, ela era um meme ambulante, enfim. Porém, a Glau, a filha da Loura, ela era diagnosticada com esquizofrenia e síndrome do Peter Pan. Síndrome do Peter Pan é tipo quando você já é mais velho e tal, mas você age como uma criança, você acha que você é uma criança. Era a Glau, ela já tinha quase 30 anos, mas na cabeça dela ela só tinha 15 e fazia coisas de adolescente mesmo. Só que, galera, a Glau fez uma coisa que fez com que ela fosse cancelada na internet. A filha da Loura, no caso, né? A Glau, ela tinha um namorado e o sonho dela era ser mãe. Daí ela engravidou desse namorado dela, só que ela perdeu o bebê com 5 meses de gestação. Ela ficou muito mal, foi pro hospital e acabou não tendo mais a possibilidade dela engravidar novamente. Ela ficou muito mal com isso e achou que seria uma ótima ideia fazer com que a mãe dela engravidasse do filho dela. Sim, exatamente isso que você está escutando. Ela pegou os genes do namorado dela e deu pra mãe dela. E deu certo, a mãe dela engravidou. No dia do parto, a Loura, de 39 anos, e a Glau na época tinha 19, foi pro hospital se passando pela Glau. Ela ficou hospitalizada se passando pela filha dela. E a Glau levou o fingimento tão a sério que ela chegou a publicar na internet, na época ela viralizava muito no Facebook, chegou a publicar uma foto na cama do hospital, dizendo que tinha ido dar à luz, sendo que quem tinha ido dar à luz era a mãe dela, que estava parindo o filho dela, que no caso não era dela, era filho da mãe dela com o namorado dela. Né? Então a mãe dela foi pro hospital se passando pela Glau, de 19, com o nome da Glau, teve o bebê, mas o bebê também não resistiu. E elas foram canceladas mais uma vez porque elas acharam também que seria uma ótima ideia, uma perfeita ideia, genial, gravar o enterro da criança. Quando a internet descobriu toda essa farsa da Loura com a Glau, elas foram canceladas, mas o tempo passou e a Glau entrou em outra polêmica porque ela foi acusada e presa pela Polícia Federal por estar com envolvimento em nas escolas. Parece que ela estava incentivando pessoas a fazerem nas escolas. Depois disso, a Polícia Federal também proibiu as duas de continuarem criando conteúdo para a internet. O padrasto se apaixonou pelo enteado e quando descobriu que ele ia meter o pé de casa, envenenou o bolinho de mandioca que ele comeu. E agora o menino Lucas, de 19 anos, esse enteado, acabou de perder a vida no hospital. Só que o padrasto dele, o Admilson, foi preso. E o Admilson, já abu dele, desde os 4 anos de idade. E não só dele, como também das primas e dos outros irmãos. A delegada falou que ele é um cara ciumento, possessivo, manipulador, agressivo, possivelmente um narcisista ou até mesmo um psicopata. E ele tinha muito esse poder em relação à esposa, que era a mãe do Lucas e dos irmãos, e também de todo mundo ali da família. A delegada falou que essa mulher, a mãe do Lucas, era muito subjugada. Agora que o Admilson foi preso, ele resolveu confessar o que ele fez. E ele disse que quem comprou o chumbinho para ele foi a esposa. E disse que quer ver ela presa também. Eu olho essa situação e vejo que muitas pessoas pensam assim, nossa, coitado, tinha medo do marido. Mas se esse marido já estava tendo relação com os próprios filhos dela, era um cara que possivelmente agredia ela, de que mais ela tinha medo? Agora até o filho que ela tem, ele já tentou desviver envenenando. Ela sabia que tinha comprado chumbinho pra ele há um tempo atrás. Mesmo assim, ela não disse nada quando a policial perguntou. Olhando a entrevista dos irmãos ali, você vê que todo mundo acha que é ele, mas ninguém tem peito pra falar que foi ele que fez isso com o Lucas. Antes de ser descoberto, né, que realmente era ele que tinha feito. Porque ele estava tentando culpar a irmã dele, a própria irmã dele, ou culpar essa mãe, né, que era uma mãe que sabia tudo o que acontecia, de todos os abu e não fez nada. E se calou por medo não sei de quê. Que acho que o maior risco que esse verme podia representar para ela, ele representou. Que é tanto tentando contra a vida do filho dela, como também mantendo relação. Sei que
né? Vocês sabem que eu não posso falar, mas a Abu dos filhos dela e também dos outros parentes dela. A troco de quê? De ter um macho dentro de casa? De dizer que tem um homem? Então, assim, eu sei que muita gente passa pano, mas eu não consigo passar, porque eu acho que tudo que tinha pra acontecer de pior com os filhos dela aconteceu. E assim, você tá com medo de quê? Será que você tá com medo ou você é uma pessoa omissa? É uma pergunta que só ela pode responder. O Admilson disse que ela comprou o chumbinho e ele pediu os bolinhos para a irmã. Ele pegou leite condensado, misturou no leite condensado e colocou no bolinho de todo mundo. Ele disse que foi o bolinho de todo mundo, só que ele também comeu, ele provou e ele disse que por isso que a boca dele ficou toda estourada, porque ele botou na boca. E que o que ele queria mesmo era se desviver e desviver todo mundo. Essa é a parte 2 do caso do Admilson e do Lucas com um fim trágico, infelizmente. Beijos e tchau. Foi assim que esse cara deixou o rosto do abusador do filho dele. Oi, eu sou a Victoria Haley e esse aqui é o Jason Browning. Jason era um pai solo que morava com um filho de 11 anos de idade. Ele costumava sair durante o dia para resolver alguns assuntos e era muito comum que o filho dele ficasse em casa jogando videogame no quarto com alguns amigos, sempre da idade dele. Nunca tinha acontecido nada de anormal nessas saídas, até que certa vez ele saiu e quando voltou, ele notou alguns barulhos estranhos vindos do quarto do filho. Quando ele foi checar, notou também que a porta estava trancada. Raymond Frohnlander, de 18 anos, era um conhecido da família. Quando Jason abriu a porta e entrou no quarto, ele notou que o Raymond estava fazendo exatamente o que você tá pensando. Pensar duas vezes, o Jason avançou em cima do cara e começou a inúmeras vezes, e só parou porque foi impedido pelo próprio filho. Jason ainda chegou a levantar e ir até a cozinha e pegar uma faca, mas quando ele voltou, que ele viu a expressão assustada e em pânico do filho dele, ele resolveu não deixar o menino ainda mais traumatizado. Depois disso, ele ligou para a polícia imediatamente e a agressão que ele fez com o Raymond foi tão pesada que o garoto de 18 anos teve que ser hospitalizado antes de ser levado para cadeia. Na época, o Raymond admitiu para a polícia que abusava do garoto há mais de 3 anos. E não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo. Por isso que você nunca deve mergulhar em locais que você não conhece. Oi, eu sou a Victoria Haley, esse vídeo tá viralizando na internet, mas um conselho, não assista se você for muito sensível. Basicamente, mostra um vídeo em que 2 caras estão presentes bem na frente de um poço ali com água meio azul, meio esverdeada, que eles encontraram. Pelo que eu vi, aquele poço não estava ali, aparentemente saiu de uma represa e acabou ficando ali naquele amontoado, como se tivesse nascido ali, uma nascente, sei lá como é que chama. Eles encontraram esse poço e acharam que seria uma excelente ideia mergulhar dentro da água, que por mais que fosse meio azul, ainda não dava pra ver o que tinha no fundo. Enquanto um estava filmando, o outro resolveu ter a coragem de pular dentro da água, só que ele acabou se dando muito mal, porque assim que ele mergulhou, ele demorou a voltar pra superfície e quando voltou à superfície, ele estava desacordado. Mas aí vocês perguntam, o que aconteceu com ele? Ele se machucou no pulo? Não, ele se machucou com uma coisa que tinha dentro da água. Não consegui encontrar exatamente qual espécie de peixe é, mas dentro daquele mini lago ali tinha um peixe elétrico, tipo uma enguia. Eu não consegui encontrar, galera, qual espécie do peixe, são poucas informações sobre o vídeo. Mas aparentemente, assim que o cara pulou, ele encostou nesse peixe, esse peixe deu um choque nele e ele acabou desmaiando. Eu não encontrei também se ele perdeu a vida ou se ele só desmaiou, mas acredito que ele tenha só desmaiado. Basicamente, para vocês verem, serve de alerta. Não entrem em locais que vocês não conhecem, porque pode ser muito perigoso. Oi, gente, eu descobri uma coisa sobre o caso da Nicole Poggieri que eu não sabia antes e agora eu tô muito pensativa, então eu vim trazer pra vocês. Essa foto que eu coloquei no vídeo, que eu postei hoje falando sobre caso, enfim, ela foi a última foto tirada pela Nicole. E aparentemente ela tava se arrumando pra ir ver o namorado, ela mandou a foto pra mãe dela e ela disse, mamãe, eu tô linda, né? E depois disso, a mãe dela nunca mais viu ela. Ela tava tão fofa, ela tava toda animadinha pra ver o namorado e no final ele e a atual dele, pelo jeito, se juntaram pra cometer esse crime contra ela, né? E a mãe dela disse que achou a foto muito linda, principalmente porque ela nunca tirava foto sorrindo. E nesse dia ela tirou a foto sorrindo. E, tipo, foi a última foto que a mãe dela recebeu dela. Eu assisto, tipo, pelo menos uns 3 casos por dia e eu tenho total consciência que lá são pessoas reais, que estão passando por coisas difíceis e tudo mais. Mas eu não fico sofrendo por cada caso que eu assisto, porque senão eu vou ficar louca. Então, eu conto pra vocês, eu estudo, eu vejo e tal. Mas eu não tô sempre me conectando com o caso. Alguns, né, parece que eles são mais fortes pra gente. E eu vejo que quanto mais eu fico vendo coisas de familiares das vítimas, mais eu me conecto com o caso. E eu fico tipo, nossa, a pessoa realmente tinha toda uma vida, que ela viveu até aquele momento e que aquilo aconteceu com ela. Enfim. Tô pensando muito sobre isso agora, porque eu vi a mãe falando sobre essa foto. Esse pai tirou a vida do abusador.
do seu filho em plena rede nacional e todo mundo viu o momento em que isso aconteceu. O mais bizarro é que ele era muito conhecido da família. Esse caso aconteceu em 1976, lá em Louisiana, nos Estados Unidos. Esse aqui é o Jody Pluchot e ele nasceu em 1972. Em 1983, os pais dele decidiram que estava na hora dele fazer um esporte e aí colocaram ele para fazer karatê. Foi aí que ele conheceu o Jeff Doucette, que era o professor de karatê. E assim, ninguém desconfiou de nada porque os outros 3 irmãos do Jody já tinham feito aula com ele e nada tinha acontecido. Só que o Jody não entendia muito bem o que estava acontecendo e só depois que ele cresceu, ficou um pouco mais adulto, que ele conseguiu falar sobre as coisas estranhas que aconteciam. Como, por exemplo, o Jeff falou que ia ensinar ele a dirigir e aí ele meio que se aproximava, tentava se aproximar de um jeito estranho. Só que ninguém desconfiava de nada até o Jeff aparecer na casa deles e falar se podia levar o Jody pra dar uma volta. E aí a mãe dele falou, tá bom, óbvio, a gente já te conhece, é praticamente de casa, vai lá. E ele falou, tá, vai durar uns 15 minutos, já eu trago ele de volta. Só que esses 15 minutos viraram 10 dias. Durante a noite, quando eles não tinham voltado, a família achou muito estranho, já começou as buscas, já entrou em contato com a polícia. Só que aí, os dois já estavam em um ônibus pra Califórnia, o Jeff tinha raspado a barba e pintado o cabelo do Jody de preto. Chegando na Califórnia, o Jeff pegou um hotel pros dois e aí foram 10 dias de seguidos. Depois desses 10 dias, o Jody pediu se podia ligar para os pais dele só para falar que tava tudo bem e o Jeff deixou, achou que não ia ter nada demais. Só que essa ligação foi suficiente para a polícia descobrir aonde eles estavam, irem atrás deles e prenderem o Jeff e o Jody voltar para casa. Inclusive, esse take aqui é do momento em que ele tinha acabado de reencontrar com os pais. Mas quando o Gary, o pai do Jody, ficou sabendo de tudo que tinha acontecido, ele ficou obcecado pelo Jeff e começou a ir em um bar para perguntar quando que ele ia ser transferido de prisão para uma outra cidade. Dia 16 de março de 1984, o Jeff seria transferido de prisão. O Gary ficou sabendo disso e aí ele colocou um boné, pegou a arma dele e foi até o aeroporto ficar em uma área estratégica que ele sabia que o Jeff teria que passar. O Jody conta que quando ele era criança, ele não entendia porque o pai tinha feito aquilo, ele chegou a ficar bravo com o pai, mas que quando ele foi crescendo, ele percebeu o que tinha acontecido. Ele chegou, inclusive, a escrever esse livro aqui, onde ele conta tudo o que ele passou para tentar ajudar pessoas que passaram pelo mesmo. Gary foi condenado a 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário, isso porque o juiz entendeu que ele não oferecia um risco para a sociedade só pro Jeff. O Gary cumpriu os anos de serviço comunitário dele e ele faleceu com 69 anos em 2014.